Olá, eu sou o pastor Sidney, pastor na Igreja Batista Jardim Floresta, e essa é nossa escola bíblica dominical número 12. Essa escola bíblica, esta aula de hoje, ela é bem especial para mim, pelo menos, porque eu vou aplicar aquilo que nós já temos visto na série de mensagens. Será que Deus está mesmo no controle? Eu irei falar a respeito da tribulação ou da adversidade que eu passei em fevereiro do ano 2021 com o Covid. Eu escrevi boa parte do que eu passei com o Covid, então isso me ajudou bastante a trazer esse testemunho com uma riqueza maior de detalhes. Mas como isto é a escola bíblica dominical, esse testemunho não é apenas falar sobre mim, mas é trazer ensinamentos da palavra de Deus e utilizando como um exemplo, utilizando como uma base real o meu próprio testemunho. Então eu espero que seja proveitoso para você. Eu dividi estas aulas em 3 aulas para falar melhor sobre o meu testemunho e as lições que Deus me ensinou. Eu posso dizer que os 45 dias que eu tive Covid foram 45 dias de aula dada por Deus. Eu creio que na metade desse tempo foi quando eu percebi que Deus estava me ensinando lições preciosas, tá? Então eu espero que seja bom para você e que você possa acompanhar esse testemunho, tá bom? Que a graça de Deus possa nos iluminar e que sejamos todos abençoados com esta aula. Então eu começo falando a respeito do motivo para trazer esse testemunho como aula. Eu creio que todo testemunho ele tem algo a ensinar. E esse meu testemunho, com certeza, não vai ficar de fora. Ele tem algo para ensinar. Mas devo confessar que a minha primeira motivação de trazer um testemunho para a igreja, e por isso eu estava anotando, foi uma motivação errada. Depois de eu buscar um tratamento específico para o Covid, já com o meu pulmão 50% comprometido, aí passou um tempinho, eu comecei a me sentir melhor, eu pensei, bom, vou escrever, porque eu vou contar o meu testemunho para a igreja. Porque afinal a minha igreja ela precisa saber, ela esteve em oração, eu me recuperei, então vou fazer um vídeo de agradecimento e eu vou também contar o meu testemunho. E você pode pensar assim, que coisa boa, o pastor vai dar o testemunho dele. Só que o pastor disse que era uma motivação errada, então que motivação errada tem em o pastor compartilhar da sua vitória com relação ao Covid? Eu vou explicar para você. No final do tratamento, foi previsto eu terminar o tratamento dia 10 de março, mas não, demorou muito mais do que isso. Eu pensei, bom, o fim do tratamento, segundo a médica, vai ser dia 10 de março, então eu vou poder contar o meu testemunho, como eu enfrentei tudo, como foi o meu tratamento, como Deus usou a médica para me curar, como Deus cuidou da minha esposa, dos meus filhos, como a igreja cuidou de mim, me ajudou no tratamento, como eu fiquei curado. Se você notou, eu usei muito a palavra eu para mim. E talvez você tenha percebido isso. Eu estava muito mais pensando no meu testemunho para falar muito mais de mim, das coisas que eu venci, das coisas que eu superei. Eu estava tão focado no meu testemunho que eu estava esquecendo de que o testemunho não é sobre mim. É sobre o que Deus estava agindo na minha vida. E é por isso que eu demorei tanto tempo de trazer para a igreja esse testemunho. Porque eu queria trabalhar melhor o meu coração, pensar melhor sobre como Deus agiu na minha vida durante os 45 dias que eu estive com o Covid. Eu penso, sinceramente, que todo e qualquer testemunho dado na igreja, ele não deve ser sobre nós, mas deve ser sobre Deus e o agir de Deus sobre nossas vidas. Afinal, tudo foi Deus que fez, né? Deus me deu 45 dias lutando contra o Covid, lutando contra uma pneumonia, para me lembrar de quem eu sou e de quem Ele é. Portanto, esse testemunho que vou começar agora, não é sobre mim, mas é sobre Deus e sobre a sua obra em minha vida, e eu espero que possa abençoar a sua vida. Se eu testemunhasse apenas do que aconteceu comigo, dos livramentos que Deus me deu,
de como Deus usou pessoas, usou a minha família, como a igreja me abençoou, eu realmente poderia correr o risco de trazer uma certa glória para mim mesmo. Eu vou explicar para você. Se eu falasse apenas do período difícil, das lutas que eu vivi com o Covid até a melhora, eu poderia dizer, você poderia dizer, poxa, o pastor venceu o Covid, que maravilha, o pastor foi curado, olha que coisa maravilhosa, o pastor passou por tudo isso e agora está bem. Então eu fiquei com um certo medo, um certo receio no meu coração, da minha própria vaidade, do meu próprio orgulho, de alguma forma trazer glória para mim mesmo. Deus ele me alertou em um tempo correto de que toda honra, toda glória e todo louvor precisa ser para Ele. Deus não é coadjuvante na nossa história ou na minha história. Ele é o autor principal. Isso ficou martelando na minha cabeça. Quer ver um exemplo disso? Davi e Golias. Muitas vezes nós ensinamos para as nossas crianças que Davi derrotou Golias e dizemos, glória a Deus, Davi derrotou Golias, mas se você percebe, a criança ela vê Davi como um herói, Davi como o principal personagem. Você percebe que Deus ele fica sendo um coadjuvante na história que nós contamos e isto é errado. Agora, quando nós falamos sobre a história de Davi e Golias, quando nós dizemos assim, Deus capacitou Davi a derrotar Golias. Deus moveu a mão de Davi a girar aquela funda com tamanha força. Deus deu a precisão necessária para acertar no ponto exato da cabeça de Golias. Deus deu a vitória para Davi. Você vai perceber que o foco ele mudou. Deus se tornou o ator principal da história e não Davi. Penso que o testemunho deve seguir essa mesma perspectiva. Não é sobre nós, é sobre como Deus agiu em nossas vidas, como Deus tem agido sobre nossas histórias, sobre o nosso sofrimento, sobre as nossas adversidades. Por isso, que esse testemunho não é apenas sobre mim, mas principalmente como Deus agiu em minha vida. Como Deus me curou do Covid, da pneumonia, e por isso eu glorifico muito a Deus, pois justamente esta cura que me possibilita de hoje estar falando agora com você através deste testemunho. Os ensinamentos, a disciplina do Senhor, o puxão de orelha que eu recebi de Deus foi excelente. Eu queria ter passado pelo Covid? Não. Pastor, foi bom? Não, não foi bom. Mas eu aprendi muita coisa. A minha família tem experimentado muito do que eu aprendi nesse período que eu estive com o Covid. E vocês vão notar muito bem através desse testemunho. Então, meu objetivo aqui é testemunhar e glorificar a Deus. Ele é o ator principal. E como ele tem me ensinado. Nunca fez tanto sentido para mim o que Deus falou através de Paulo em Romanos 5, de 1 a 5, que diz, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos na tribulação, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Talvez você esteja dizendo, bora pastor, comece a contar aí o seu testemunho. Mas eu preciso fazer essa introdução, meu querido irmão, para que você entenda que toda a glória, toda a honra e todo o louvor é para Deus, porque Ele é um Deus soberano e está no controle sobre todas as coisas. Não é sobre mim, mas é sobre a obra dEle na minha vida. E eu preciso entender, eu ainda preciso entender e continuar entendendo isso dia após dia. E também espero que você possa entender que tudo que Deus dá contribui sim para o nosso bem. A tribulação nos ajuda a progredir. É o texto que nós lemos em Romanos 5. A
tribulação é para o nosso bem, Romanos 8, 28. E sempre está de acordo com os planos de Deus, Isaías 55, 8 e 9. E esses planos de Deus são bons, Romanos 12, 2. Assim, quando nós entendermos isso, entendermos que todas as coisas é para a glória de Deus, é para o nosso bem, está de acordo com o seu plano, e o seu plano é bom, nós vamos aprender, nós vamos saber a honrar a Deus como Ele deve ser honrado, deve ser louvado, deve ser adorado. Isaías 50, versículo 15 diz: e clame a mim no dia da angústia, eu livrarei e você me honrará. Então, quando nós clamamos a Deus e nós percebemos o agir e a mão de Deus no meio da nossa tribulação, da adversidade, nós vamos conseguir honrar e adorar a Deus como Ele deve e merece ser honrado e adorado. Então, finalmente, vamos para o início, né, de tudo. E eu vou chamar isso de ponto número 1, né? O início, Deus que ensina. No dia 12 de fevereiro de 2021, eu comecei a sentir os primeiros sintomas do Covid. Calafrios, a garganta arranhando. No dia 14 de fevereiro começou a febre. Eu busquei o posto de saúde, comecei os primeiros tratamentos. Até este ponto eu estava, tranquilo. Eu pensei, sou jovem, pratico moderadamente algum exercício físico, né? Estava meio que tranquilo com relação a isso, com relação aos sintomas do Covid. O problema é que com o passar do tempo a minha saúde começou a piorar e no dia 17 de fevereiro eu comecei a sentir falta de ar e por volta das 23 horas eu chamei a minha esposa e disse: amor, eu não estou me sentindo bem, estou com falta de ar. E nós fomos até o HGR, a minha saturação estava em 95%, né? E no HGR foi pedido uma tomografia e o médico constatou o Covid através da tomografia e disse que meu pulmão estava 10% comprometido e apenas pediu para que eu continuasse o tratamento em casa. Bom, preciso, dentro desse testemunho, falar que quando eu disse para os meus filhos: eu estou indo para o HGR às 23 horas, né? Eu disse para eles: olha, eu preciso ir no HGR, tá? Mas papai vai voltar logo. Eles começaram a chorar e ver os meus filhos chorando, aquilo mexeu muito comigo. Naquele instante eu comecei a orar a Deus e pedir a misericórdia de Deus. Os meus filhos, eles escutaram muitas coisas do HGR, de pessoas que são internadas, pessoas que não vão e não voltam, né? Então eles estavam preocupados, mas ver o olhar dos meus filhos, o choro e o abraço deles, aquilo foi a primeira vez que eu senti algo tão forte e um medo. Confesso que eu senti medo. Não medo da morte em si, mas medo de deixá-los. Para mim foi muito significativo abraçar os meus filhos naquele momento, mas foi o medo bateu com força no meu coração. E não apenas isso, quando eu olhei para o rosto da minha esposa, e a minha esposa, ela sempre se coloca muito forte, ela não tem problema com ansiedade, pelo menos eu não noto, ela é forte como um bambu, sabe, não dobra. Mas o olhar dela denunciava um olhar de aperto no peito, um olhar também de medo. Então, quando eu fui para o médico e logo depois retornei para casa, né? E os meus filhos me abraçaram e sorrimos e brincamos até um pouco. Isso já tarde da noite, mas eles ficaram nos esperando. A partir desse dia, começou então, a minha saúde começou a ficar pior. No dia 18 de fevereiro, eu busquei a Deus em oração. Eu fui para o meu quarto, tranquei a porta e fui conversar com Deus. Mas aquela oração foi uma oração diferente. Ela como eu posso explicar essa oração? Eu não sei se essa oração foi com mais fé do que outras orações. Não sei se foi guiado pelo Espírito Santo. Eu estava clamando a Deus pela minha cura. Eu clamei a Deus para me livrar da morte. Clamei pela minha família, pela minha esposa, pelos meus filhos. Não queria deixar eles sozinhos. Eu chorei, me ajoelhei, levantei as mãos para os céus, colocava meu rosto no chão. E eu falo isso que foi diferente, pois geralmente eu não ajo dessa forma nas minhas orações.
Eu sou muito centrado assim nas minhas orações, eu clamo, busco a Deus, suplico a Deus, peço a Deus, até me ajoelho para fazer orações, mas nada com tanto choro, com tanta intensidade, com tanto clamor. Eu estava naquele momento interrogando a Deus. E eu dizia: Deus, será que eu não mereço ser curado? Senhor, tá bom, já quero me sentir bem, eu quero que essa febre possa passar. Logo, que eu estava pedindo ali a Deus para ser curado e dizendo: Senhor, será que eu não mereço? Será que eu fiz alguma coisa tão errada? Eu fui lembrado pelo Espírito Santo de Deus sobre o meu próprio egoísmo. Será que eu mereço mais do que outros que faleceram, irmãos cristãos, pastores com o Covid? Naquele momento, eu recebi a primeira puxão de orelha de Deus. Eu fui pedir perdão a Deus pela minha oração egoísta. Senhor, eu não mereço, realmente não mereço ser curado, mas coloco a minha vida diante das tuas mãos. Aquela noite, ela foi uma noite diferente porque era uma mistura de emoção e de oração, fé, incredulidade. Eu parecia um pêndulo, né? De um lado para o outro. Em algum momento, em alguns momentos, a minha oração era uma oração confiante. É uma oração de acreditar realmente que Deus está no controle de todas as coisas. Mas de um outro momento, a minha oração era uma oração incrédula, egoísta, desejosa de dizer: Deus, faça logo alguma coisa, tá bom, parou. Amanhã eu já quero estar bom, já quero estar totalmente curado. Então, eu agradecia a Deus, ao mesmo tempo que eu ficava me perguntando: por que Deus? E, meu querido irmão, talvez você já tenha passado por isso que eu estou narrando agora. Eu estava pedindo. Minha cabeça estava sem foco nenhum. Eu confesso que estava distante de muitas pregações que eu preguei na Igreja Batista Jardim Floresta, lá no púlpito. Pregações de confiança em Deus em toda e qualquer situação. Sabe o que é pior diante disso? É que eu sabia. Eu sabia que eu estava indo contra as pregações que eu já havia pregado e contra a palavra de Deus quando eu estava incrédulo. Quando eu ficava clamando a Deus pela cura e achava que Deus deveria fazer alguma coisa por mim, porque eu não me achava tão merecedor de estar com Covid, muito menos estar ficando doente cada dia mais. Mas eu estava tão perdido nas minhas orações que eu não encontrava um foco, um caminho para seguir. Em um certo momento, eu parei, respirei, eu tentei desviar minha mente de tudo. Passei alguns minutos apenas ouvindo a minha respiração e foi quando eu pude perceber essa minha oscilação entre fé em Deus e a incredulidade diante das promessas de Deus. E naquele momento Deus me lembrou de um texto de Marcos 9, do 22 ao 24, que eu vou ler para vocês. Diz assim: muitas vezes o pai falando a respeito de um menino que ele levou até Jesus, né? E o pai diz assim, no versículo 22, muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo, falando do espírito mau no corpo do menino. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. No versículo 23, Jesus diz: se podes, tudo é possível àquele que crê. No versículo 24, que é o ponto aqui, o pai do menino ele exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Então a minha oração mudou de foco ali no dia 18 de fevereiro, provavelmente lá pelas 23 horas. Eu comecei a orar a Deus dizendo: ajuda a vencer a minha incredulidade, Deus. Eu comecei a orar e a focar muito mais a minha oração. Não na minha necessidade, mas na necessidade de cura, mas na necessidade de confiar em Deus naquele momento que eu estava passando. Embora pedisse para ser curado por Deus, eu estava pedindo também essa fé confiante nas promessas dele, tá? Não é errado pedir pela cura. Em Filipenses 4:6 diz: não andem ansiosos por coisa
alguma. Mas na sequência ele diz: mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, eu estava tentando lutar contra a minha ansiedade, estava clamando a Deus, colocando diante de Deus os meus pedidos. Eu apresentava a Deus os meus pedidos. Eu falava a respeito do que estava dentro do meu coração, as minhas dúvidas, as minhas incertezas, mas agora eu estava muito mais tranquilo, muito mais centrado. Eu estava com muito mais, o meu pé estava mais firme em Deus. Eu pedi a Deus mais fé em sua vontade soberana sobre a minha vida. Um detalhe importante aqui é que naquela noite eu pedi a Deus para que a febre pudesse deixar o meu corpo, e graças a Deus, a partir daquele dia, do dia 18 de fevereiro, eu não tive mais febre em nenhum momento. Até o dia de hoje, eu não tive mais febre, e graças a Deus por isso. Mas não quer dizer que eu tenha sido curado ali naquele momento do Covid de maneira alguma. Minha saúde ainda, mesmo sem febre, continuava debilitada e a falta de ar começava a crescer. Bom, o que eu posso trazer de lição aqui? Talvez você que esteja me ouvindo esteja passando por uma situação difícil. E eu sei que a adversidade, ela é difícil, os dias maus nos atormentam. Eu sei que muitas vezes nos sentimos cansados, frustrados, decepcionados, incrédulos muitas vezes. Mesmo sabendo que Deus está no controle de todas as circunstâncias. E nesse ponto, o livro do pastor Jerry Bridge, Será que Deus está mesmo no controle?, me ajudou muito a entender o momento que eu estava passando. Em uma parte do texto ele diz assim, do livro ele diz: na verdade, esse conhecimento às vezes tende a exacerbar a dor. Se Deus está no controle, perguntamos por que permitiu que isso acontecesse. Então era exatamente isso que eu estava passando. Se Deus ele está no controle de todas as coisas, por que ele está permitindo que isso acontecesse comigo? Era uma dúvida, era uma pergunta recorrente na minha cabeça. Mesmo conhecendo as promessas de Deus, nós não estamos livres de fazer perguntas como esta. Se Deus está no controle, por que ele não me cura? Então, aquilo que poderia ser um consolo para nós, pode até piorar a nossa situação, pois acreditamos em Deus, temos fé em Deus, nós cremos em Deus, mas perguntamos para Deus: por que você não faz algo por mim, Deus? Quem já passou por isso vai concordar comigo, com toda certeza. É meio perturbador. Não é falta de fé, mas é falta de confiança nas promessas e no cuidado de Deus. Eu creio em Deus. Em todo momento eu tinha isso muito certo da minha crença em Deus. Mas o meu corpo, a minha mente, me fazia olhar para a situação e temer aquela situação de tal modo que eu me tornava um incrédulo com relação às promessas de Deus. Eu creio que a grande questão é saber lidar com perguntas como esta, né, que colocam em xeque a soberania de Deus, a fidelidade dele. Eu sei que não é fácil responder por que Deus, o Senhor não age, mas assim como a nossa salvação exige fé e crer no Senhor Jesus Cristo, no meio da adversidade precisamos ter fé na soberania de Deus sobre os eventos de nossa vida. Isso se chama confiança nele. O Salmo 32:10 diz: muitos são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Este salmo ele é verdadeiro. O Senhor protege quem confia nele. O que me faltava naquele momento, naquela noite, era crer de que neste salmo que Deus ele protege quem nele confia. Deus estava me protegendo. Mesmo com o Covid, mesmo com medo, mesmo com a febre, mesmo com calafrio, mesmo com a garganta irritada, Deus estava me protegendo. Assim como Deus também protegeu todos aqueles irmãos nossos que morreram por conta do Covid ou de outras doenças, Deus continua a proteger. Todas as pessoas, sejam elas crentes ou não, passam por momentos difíceis, sofrem dor da perda, dor de uma doença.
sentem medo, frustração, ansiedade. Mas a grande diferença entre um cristão e um não cristão não é a ausência de adversidade, mas é a fé confiante de que a nossa adversidade, o nosso sofrimento, está nas mãos poderosas do nosso Deus amoroso, portanto, sobre o controle dele. Então, a grande diferença entre um cristão e um não cristão é a confiança em Deus. Se eu fico com medo, se eu fico desesperado, eu me equiparo ao ímpio, aquele que não tem fé, entende? O nosso sofrimento não é um fim em si mesmo. Ele tem um sentido, ele tem um propósito. Nós precisamos confiar que isto é verdade. O teu sofrimento tem um sentido, o teu sofrimento tem um propósito. Eu sei que é muito difícil dizer glória a Deus no meio da adversidade. Mas a fé exige justamente glorificar a Deus na adversidade também. E talvez eu possa até arriscar, principalmente no meio da adversidade. Então que no momento da dor você possa confiar em Deus, confiar que Deus já tem algo planejado para você, que é bom, perfeito e agradável, Romanos 12, 2. Então estas verdades que eu estou falando agora para você, naquele momento vinha na minha cabeça constantemente. E eu ficava lutando contra a minha incredulidade, eu ficava pedindo, Senhor, me ajude a confiar mais em Ti, me ajude a crer. Isso em meio a muitas lágrimas. Romanos 8, 28, talvez seja o texto que mais bateu na minha cabeça, diz, né? Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Muitas vezes deixamos de notar que esse versículo ele tem uma sequência. E no versículo 29, ele diz, pois os que conheceu por antecipação, também o predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu li no livro de Jerry Bridges, o bem para o qual Deus opera em nossa vida é a conformidade à imagem de seu filho. Portanto, esse bem não é necessariamente nosso conforto ou felicidade presente, mas sim a conformidade a Cristo em medida sempre crescente para a eternidade. Quando eu li isso, eu chorei, meu querido irmão, mas eu chorei. Porque eu estava apenas olhando para mim. Senhor, se é para o meu bem, mas eu não estou sentindo que é para o meu bem. Mas quando eu li que não é um fim em si mesmo, não é apenas para você, mas é para que você se torne cada vez mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa. Deus trabalha em mim, Deus me ama tanto que Ele usa a adversidade para me tornar cada vez mais parecido com o seu Filho, com o Senhor Jesus Cristo. Então eu pude agradecer a Deus pelo seu amor por mim, porque eu pude ser lembrado e também tranquilizado que existe um bem maior na minha aflição. Eu não entendo, mas eu posso confiar que o meu Deus entende, que meu Deus com a sua infinita sabedoria está à frente. Na verdade, Ele planejou tudo para a sua glória e para o meu bem. Então, naquele momento, eu pensei, eu preciso levantar a minha cabeça. Eu preciso levantar minhas mãos para glorificar a Deus. Porque eu estou sendo usado para a glória dEle. Eu preciso crer nesta verdade. Então foi um momento de aprendizado. Aquele domingo foi um momento de aprendizado a Deus. E os dias que seguiram também foram momentos de aprendizados. Eu li num trecho do livro que diz: Deus não comete erros. Ele sabe, sem possibilidade de falha e com infinita sabedoria, qual a combinação de circunstâncias boas e ruins que nos levará mais e mais a compartilharmos de sua santidade. Ele nunca põe sal da adversidade além da conta na receita da nossa vida. Sua mistura de adversidade e bênção é sempre a quantidade certa para nós. Meu querido irmão, foi dias difíceis e aquele dia 18 de fevereiro foi bem difícil nessa luta travada entre eu mesmo, a minha carne e o Espírito de Deus. Então naquele dia 18 eu pensei, eu preciso ser mais forte, preciso confiar mais em Deus.
E eu creio que naquele domingo, Deus já estava preparando a minha mente, o meu corpo para essa grande aula que eu tive. Esse grande ensinamento, esses 45 dias de ensinamento que eu tive. E eu estou compartilhando agora com vocês através dessa aula. No próximo domingo nós continuaremos esse testemunho, porque no dia 22 de fevereiro eu fui ao HGR e o meu pulmão estava comprometido em 50%. O médico disse que eu precisava ficar internado, mas eu não consegui ficar internado. Eu tive que fazer o tratamento em casa. E Deus me ensinou 3 lições nesse período que eu fiquei em casa. Retirar as distrações, quebrar o legalismo e vencer a ansiedade. Nós falaremos isso nas próximas aulas, então nos acompanhe. Espero que tenha sido bom esse momento, essa introdução, esse primeiro momento que eu tive com o Covid, primeiro momento com a minha incredulidade, e como Deus veio trabalhando na minha mente, no meu coração, para vencer toda essa incredulidade, tá bom? Que Deus nos abençoe. Até a próxima aula.